Esse coração. Bonitinho, né? Esse aqui é Kardec e os livros. Cadê a fogueira? Aqui. Sabe o que é aqui, esses livros pegando fogo? Isso, Ato de Barcelona, na Espanha. É importante a criança conhecer isso? Fundamental. É a história do Espiritismo. E o Espiritismo é Jesus de volta, é o Consolador prometido pelo Cristo. Então a nossa criança tem que conhecer a história do Espiritismo, a história de Kardec, todo o conteúdo do Livro dos Espíritos. Essa aqui é aula sobre Deus. Pega uma aula bem difícil, daquelas assim que o adulto, da criação, dos elementos gerais do universo. É fácil de entender? Vocês entendem com facilidade o Livro dos Espíritos? Mais ou menos. Aqui nós temos as nossas casas, adultos estudando o Livro dos Espíritos pelo livro infantil, porque tem explicações, tem diálogos facilitando. Então é importante que esse aqui é o material didático feito para a Escola de Evangelização Infantil. Esse programa, todos vocês vão ver, é maravilhoso e importante. Mas se não tiver um compromisso, e aqui tem vários dirigentes de escolas espíritas, se não tiver um compromisso da direção da casa espírita, dos trabalhadores da casa espírita com a evangelização infantil, nada disso vai acontecer. Então, na sociedade que eu dirijo, por exemplo, se afasta trabalhadores. Se está com problema na evangelização, eu retiro trabalhadores de todas as outras áreas e ponho na evangelização infantil. Eu deixo outras áreas com dificuldades, mas a evangelização infantil e a evangelização de jovens, essa eu faço todo o esforço como presidente da casa para que não faltem trabalhadores lá. E muitas das vezes convoco trabalhadores que nunca deram aula para criança, e eu coloco eles lá para dar a aula, porque as crianças não podem realmente ficar sem a aula. Eu prefiro parar de dar aula para os adultos, que já estão comprometidos, e dar aula para as crianças que ainda não se comprometeram. Não é mesmo? Então, dentro de um processo racional, se você tiver que priorizar, e quem dirige tem que ter prioridades, você vai priorizar aquela criatura que vai dirigir o mundo no futuro e que está mais distante da desencarnação, vamos falar assim, poderá ser mais útil. Outra coisa fundamental, é preciso que os nossos filhos estejam na evangelização da casa espírita. Ainda tem espírita que fala assim, não, quando teu filho crescer, ele vai decidir. Você não fala isso para ele ir para a escola, você não fala isso para ele ir para o médico, você não fala isso para ele ir para o dentista, ele vai decidir quando ele quer ir. Não, você obriga ele a ir. E isso é mais importante do que tudo. Então, os nossos filhos, os nossos jovens menores de idade, não importa se tenha 15, 16, 17 anos, vamos obrigá-los a ir para a nossa casa espírita. Eles vão estar lá conosco e vão aprender. Depois que ficarem de maior, se quiserem abandonar o espiritismo, se quiserem falar mal de nós e do espiritismo, é problema deles. Mas a nossa obrigação de pais é trazer os filhos para dentro da casa espírita. Ah, eu estou cansado, já estudei a semana inteira. Não existe isso. Os nossos filhos estão conosco na nossa casa, nos finais de semana, nós vamos para os postos de assistência, eles estão conosco lá trabalhando desde bebezinhos. E um exemplo maior, Dom Genaro ia para o altiplano em lombo de animais, levava o Obdúlio, levava a Eva, levava o outro filho que desencarnou. Hoje eles estão aí como dirigentes espíritas. Se Dom Genaro achasse difícil isso, subir os altiplanos em lombo de animal e não levasse os filhos com ele, nós não teríamos o Obdúlio aqui, nem Eva e nem todos esses trabalhadores que estão aqui. E os netos, né? Então Dom Genaro deu o exemplo de como é que se faz. E eu, por exemplo, tenho a maior alegria de todos os meus filhos estarem na casa espírita e estarem viajando pelos vários estados fazendo palestras. A minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha que desde os 12 anos de idade
que ela viaje fazer palestras espíritas para grandes multidões, inclusive em praças públicas. Porque no Brasil nós fazemos palestras espíritas em praças públicas para as multidões. E nós, na Casa Espírita, vamos fazer um programa de evangelização tão bom, tão alegre, tão maravilhoso, que não vão precisar de obrigar as crianças a irem. Basta que vocês convidem e elas encontrarão o melhor lugar para aprender sobre Jesus. Porque o melhor lugar para se aprender sobre Jesus, aonde o Cristo está, é onde existe amor, onde existe alegria. E os evangelizadores têm isso para oferecer para os seus filhos. Certo? Essa alegria de trabalhar para Jesus, porque eles sabem que naquele momento eles estão cumprindo aquele pedido que Jesus falou no começo, que a Virlane leu aqui: deixai vir a mim os pequeninos. E o nosso programa, isso que a Rosana está falando, o nosso programa com as crianças começa às 9 horas da manhã de sábado e termina 12:30. E elas reclamam com os pais porque não querem ir embora, elas querem continuar no serviço deles. Chegam antes, não vão embora depois, porque realmente é muito bom. A Casa Espírita é o nosso lar. Nós temos que criar um ambiente dentro da Casa Espírita para que a criança e os jovens sintam isso, que a nossa Casa Espírita é o nosso lar, para que o jovem se sinta feliz aqui dentro, para que a criança se sinta alegre, que realmente ela reconheça que Jesus está aqui. E aonde Ele está, existe alegria. E aonde existe alegria, onde o Cristo está, nós queremos ficar juntos. Esse aqui são alguns livros, né, que os meninos estão mostrando aqui. O Livro dos Espíritos 1, 2, 3 e 4. Todo o Livro dos Espíritos, todo de capa a capa, aqui colocado ao alcance da criança. Ok? Existe uma programação. Nós vamos passar rapidamente. Pessoal, o tempo está pouco, mas eu vou intervir algumas vezes. Esse livro aí, ele concorreu lá no Brasil, o Edwin não está sabendo disso, a um prêmio de qualidade na área de indústrias gráficas. E nós concorremos até com agências internacionais, que é um prêmio importante, não em dinheiro, mas em prestígio. E várias agências internacionais defenderam outras obras. E nós, lá do Centro Espírita, defendemos a nossa obra e ficamos em segundo lugar em qualidade gráfica. Então nós também fazemos não só na parte doutrinária, mas na parte da qualidade gráfica. Nós estamos premiados com essa obra aí. Porque nós acreditamos que precisamos fazer um excelente trabalho para os nossos irmãos. Meninos. Muito bem. Ok. Próximo. Não. Não. Volta. Você falou. Volta. Isto. Virlane. Muito bem. Então, como nós organizamos a Escola de Evangelização Espírita Infantil dentro da Casa Espírita? A nossa escola, ela está preparada para receber as crianças desde 0 anos, bebezinhos, até 11 anos, e depois, com 12, 13 anos, esse jovem segue para a mocidade. Então a Casa Espírita, ela se prepara para atender o ser humano na vida toda, desde os 0 aninhos. Então, como que nós organizamos a escola de evangelização para receber o bebezinho, a criança de 0, 1, 2, até 6 anos? Então, nós dividimos a escola de evangelização em 2 grandes grupos. Um grupo que nós vamos chamar de nível 1, que vai atender as crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, e o nível 2, que vai atender as crianças de 7 anos a 11 anos e 11 meses. As crianças do nível 1, que vão ser distribuídas em berçário, maternal e jardim, elas vão ter durante o dia, na evangelização infantil, 3 momentos de aulinha. Então nós temos lá, de baixo para cima. Então, começando o nível 1. Nós temos o primeiro momento, que é o momento chamado Aprendendo com Jesus.
em que a criança vai aprender o conteúdo da aula, sempre associando aquele conteúdo com Jesus, com Deus, falando de reencarnação, trabalhando quadrinhas, versinhos com as crianças, e elas têm atividades. A criança do nível 1 tem a sua cartilha. Esta é a cartilha de sala do berçário. Então o evangelizador deu a aulinha, e aí aqui dentro tem a atividade que o evangelizador vai estar fazendo junto com a criança do nível 1, do bebezinho do berçário. São dadinhos. Com o bebezinho a gente trabalha muito a visão, né? Figuras. Então os exercícios são todos assim, de quadrinhos, sanfoninha, dados, né? Cheio de figuras mostrando para as crianças. Então, a aula para o bebezinho, o evangelizador, ele vai atender essa criança de forma individual. Né? Então, vai buscar o bebezinho, sempre conversando, olhando no olhinho dele, conversando perto do rosto do bebê, e mostrando as figuras. Então, tem que ser uma aula com bastante figuras, uma fala doce. E o bebê, ele responde isso, né? Ele dá sorriso, ele tenta alcançar a figura, ele responde. Porque nós estamos falando com o corpo? Não, nós estamos evangelizando o espírito. Então o bebê, ele vai perceber isso. E a sala do berçário é uma sala muito gostosa, tem música, a decoração, mostrando as figuras de Jesus, de Maria, né? Por que nós fazemos isso, Vilane, com o bebê? Por que nós aprendemos que é possível ensinar para o bebê? Ora, a doutrina espírita, ela nos ensina que o espírito, que a criança, ela é moldável, né? Então nós atendemos desde o bebezinho, porque o bebezinho, ele tem ele está ali, o corpo pequenininho, mas o espírito está alerta, né? Ele está percebendo. Nós aprendemos com Kardec que tudo que não acontece conosco, onde é que fica registrado? Podem responder, vocês sabem. Doutor espírito. Não é isso? O mal, o bem que a gente faz não fica registrado no perispírito. Você está ensinando o bebê ali, ele tem um dia, uma semana. O meu neto mesmo, com uma semana, já estava na evangelização. E os meus filhos também. Lá estão dando aulinha para ele de Jesus. Onde é que está ficando registrado isso? No perispírito. E a mente dele suga isso como uma esponja. E essas crianças que estão nesse programa são crianças fantásticas, completamente diferentes das crianças que não recebem esse programa. Nas escolas elas são diferentes, na rua elas são diferentes. Quando se tornam jovens diferentes, porque são realmente cristianizados. Porque está gravando no perispírito. O mundo materialista já descobriu isso há muito tempo. Você vê que os professores falam que os cientistas comprovam que a melhor memória da nossa vida é até os 2 anos. Então tem se feito muitos programas de se ensinar línguas, outras línguas para bebês, porque aí quando eles crescem eles têm uma facilidade muito maior. Então os materialistas empregam todos esses conhecimentos para criar vantagens cognitivas. Nós espiritualistas temos mais motivos ainda para acreditar nisso. Kardec fala que a melhor época de se evangelizar é até os 7 anos. Ora, por que nós vamos começar depois dos 7? Então nós temos os 7 primeiros anos, são os melhores períodos para se aprender. Por que não aprender o bem de forma organizada, sistematizada? Por isso que se tem a evangelização dos bebês. Nós ali estamos falando para almas reencarnadas, espíritos eternos, que estão ali num corpinho de bebê, mas isso é temporário. Eles crescerão. E crescerão trazendo no coração as sementes sagradas do Evangelho que estão sendo semeadas desde os primeiros dias de vida na Terra. Então nós não podemos pensar, nosso bebê não entende nada, vai ficar lá no bercinho, no centro espírita não é lugar de bebê. Não, na casa espírita é lugar de todo espírito encarnado
encarnados e desencarnados. A gente atende os desencarnados, como que os desencarnados são questão pequenininhos que atende mais? Agora é preciso que nós evangelizadores tenhamos um programa. Não é só trazer os bebês aqui e ficar, né, falando aqui, deixar o Rodarte falando para eles. Certo? Lógico que o Rodarte fala bem para o bebê, mas não vai falar do jeito que ele falou para vocês. Certo? Então existe toda uma psicologia infantil de nós aproximarmos o nosso coração com essa criança, para que os primeiros estímulos no campo do Evangelho sejam estímulos prazerosos que ele possa recordar para a vida toda, como momentos sublimes de convivência com Jesus. Este aqui é a cartilha, e cartilha é essa? Deixa eu deixar isso aqui. Então, no nível 1, as nossas crianças, elas têm também a cartilha do lar. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que essa evangelização, ela também seja vivenciada dentro do lar. Que os pais participem disso. Porque eles também vão estar envolvidos com a casa espírita. Então, terminou a aulinha, o evangelizador entrega para a mãe, quando ela vem buscar a sua criança, seu bebezinho no berçário, a tarefa da semana. Então, aqui tem uma tarefinha, uma proposta de atividade em que a mãe e o pai vão estar fazendo junto com a criança, sempre envolvido naquele tema que foi trabalhado no dia. Então, a gente cria, aperfeiçoa, né, auxilia nos laços de fraternidade, de amor e entre a família também, né, com a atividade do lar. Não só para os bebês, né, que a gente ressaltou mais, mas as crianças até os 7 aninhos, que é atendida ali no nível 1. Crianças de 2, né, para aniversário 3, 4, 5 aninhos, 6 aninhos, ok? A Eliane vai falar para nós sobre o nível 2. Isso. O programa do nível 2. Então, porque o nosso tempo está acabando rapidinho. A aula, então, continua com mais 2 momentos, que é o trabalhando com Jesus e o brincando com Jesus. O trabalhando com Jesus, o evangelizador vai estar fazendo atividades construindo brinquedos com as crianças, trabalhando já com a criança o valor do trabalho, do serviço, com atividades que elas podem estar fazendo com brinquedinhos de sucata, com pinturas. E o brincando é o momento de brincar, em que a criança vai estar vivenciando, com o auxílio do evangelizador, uma vivência cristã dentro da proposta da aula e se envolvendo com os colegas, os irmãozinhos de sala. Então ali a criança ela vivencia 3 momentos, 3 vivências cristãs. Esse é o momento do nível 1. Então agora nós vamos para o nível 2. Vou falar rapidamente. Então, nível 2, de baixo para cima, no intermediário, é a turma das crianças de 7 anos. Então, o que eles vão estudar? Eles vão estudar sobre Deus, o nosso Criador, né? Os seus atributos e também os ensinamentos de Jesus, que são as palavras. Vai ter um momento de laborterapia, onde eles irão confeccionar alguma coisa, algum trabalho mesmo, né? Um trabalho feito com suas mãos, para poder também dedicar a uma pessoa. Dando continuidade, no nível 2, nós estudamos esse livro aqui, ó, as crianças, né? Esse primeira e segunda parte do livro dos Espíritos, direcionado para a criança, que a Rosana já falou. No segundo momento, tá, defeitos e virtudes. Ali vão ser trabalhados alguns temas, como com cartilhas também, compreendendo o alcoolismo, conduta cristã, conduta na família, né? Trabalho junto à família também. E o momento de laboterapia, que é um trabalho.
Dando continuidade, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso Evangelho mesmo, né, também nesse formato, direcionado para a criança. Não, mas explica aí o que quer dizer. Intermediário, depois vem o básico, o médio superior. Você não falou, você só está falando. Tá, mas... Cada ano muda. Então, tudo bem. O básico, o próprio nome está dizendo, é o básico. Então, onde vai ser formado, né? Nós vamos apresentar a própria doutrina espírita ali, naquele momento. Ou seja, é o livro dos espíritos estudado em 2 anos. Né? Então, as 4 partes do livro dos espíritos. O médio, nós vamos estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, e esse superior, que é um curso que eu conheço-te a ti mesmo. E todas as atividades desenvolvidas, nós temos também as atividades práticas assistenciais e laboterapia. Ou seja, a criança, ela vai ver a parte teórica, mas ela também já vai ter a vivência do trabalho. O trabalho como? O trabalho de auxílio mútuo. Ele vai poder visitar um